O extra da novela capítulo 313. A realidade virtual contendo verdade. 4. Um motel na área de Suwon. Primeiro de tudo, eu também não sei por que estou aqui. Kaita continuou sua explicação no quarto do motel cheio de fios. Ele estava dizendo a verdade, mas seu público o achou indigno de confiança, como evidenciado pelo olhar em seus rostos. Kaita deu de ombros, sentindo-se um tanto impotente. É verdade. Eu sou muito bom para ficar preso neste passado miserável. Por que você não nos liberta primeiro? Kinsu sugeriu. Ele parecia calmo, ao contrário de Shin Jong-gak, que ainda lutava para sair dos fios. Após um momento de silêncio, Kaita sentiu. Mutar. Mas só você. Tome. Kaita estalou os dedos. Dos incontáveis fios que cobriam a sala, apenas aqueles que amarravam Kinsu foram sugados de volta para a manopla de Kaita. Kinsu se endireitou e olhou ao redor. Os fios de prata esticados como uma teia de aranha. Em circunstâncias normais, Kinsu teria facilmente destruído esses fios. Mas aqui, dentro da realidade virtual, ele achou difícil controlar seu poder mágico. Em segundo lugar, vocês tiveram muita sorte. Kaita continuou. Eu perdi a conta de quantos malditos anos eu passei neste mundo falso. Mas você acabou de chegar aqui, não? O que você está falando? A hora de chegada é diferente para todos. Kinsu perguntou com uma carranca. Isso mesmo. Aparentemente, o tempo lá fora flui muito mais devagar do que o tempo dentro. Levei 2 anos para descobrir isso. Outras pessoas dizem que toda essa situação tem algo a ver com ciência do cérebro, realidade virtual, sistemas dimensionais, blá blá blá. Mas eu realmente não poderia me importar menos. Kaita sentou-se em seus fios. Com um sorriso, ele disse, você gostaria de trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Kinsu franziu a testa em confusão. Isso realmente não soava como algo que Kaita diria, o que levou Kinsu a duvidar das intenções de Kaita novamente. Sim, eu só quero dar o fora deste lugar o mais rápido que puder. Estou farto de idiotas que se contentariam com um mundo falso. Eu mataria todos eles se pudesse. Imediatamente, Shrak. Kaita retirou todos os seus fios. Finalmente liberados, o grupo levou 1 minuto para se acalmar, então mudou sua atenção para Kaita e Kinsu. Todos ficaram em silêncio, tentando descobrir o que dizer. Io Leonia foi a primeira a quebrar o silêncio. Teríamos que ouvir mais, mas... Ela sorriu para Kaita e perguntou, você é um membro da trupe Camaleão, não? Você não deveria mencionar esse nome tão casualmente. Kaita estava obviamente descontente, mas Seo Yeonya não vacilou. Ela sabia que não importava o quão hediondo a trupe Camaleão pudesse ser, eles eram fundamentalmente um grupo de ladrões. Ela sempre poderia trazer Black Lotus se as coisas piorassem. De qualquer forma, precisamos de mais informações sobre este mundo e como escapar dele. Nós cooperaremos se acharmos necessário, é o que estou dizendo. O tempo lá fora flui muito mais devagar do que o tempo dentro. Graças a essa informação crucial, Io Yeonya recuperou sua confiança habitual. Kaita sentiu com um sorriso. Ok, mas eu só vou dizer isso uma vez, então ouça com atenção. Um prédio de escritórios nos arredores de Seul, Cheok Junjeong e eu saímos da igreja. Com os 2 amigos que encontramos na igreja, nos mudamos para nossa nova base. Um prédio de escritórios abandonado perto do berçário de boas. Limpe este lugar, e será decente o suficiente para usarmos nos próximos dias. O prédio tinha 3 andares, cada um com cerca de 640 pés quadrados. Estava cheio de teias de aranha e mofo, mas eu estava totalmente satisfeito. É muito sujo para limpar corretamente. Cheok Junjeong, por outro lado, parecia irritado. Acredite ou não, ele era bastante rigoroso com a higiene. Só vai levar cerca de 1 hora. Com licença. Jung Nils. Naquele momento, um de nossos novos amigos falou. Eles tinham sido tão espancados que era difícil dizer quem era quem por seus rostos. Mas seus penteados eram diferentes, então não tive nenhum problema em distingui-los. Um tinha um moicano e outro tinha uma trepada. O que você planeja fazer de agora em diante? Moalk perguntou cuidadosamente. Eu não tenho certeza, eu respondi suavemente. Como responsável pela situação atual, eu não poderia ser duro com eles. Em minha defesa, foi Cheok Junjeong quem os espancou, não eu.
O que vocês dois estiveram fazendo até agora? Nós estávamos apenas tentando sobreviver. Nossa base é GTA a base. GTA sim. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Cheok, Jun-jeong e eu franzimos a testa ao mesmo tempo. Felizmente, nossos amigos eram perspicazes. Ah, sua base se refere ao jogo que você estava jogando quando foi arrastado para este mundo. Nossa base é Grand Theft Auto. HMM. Você poderia explicar de cima. Desde o princípio. Ah, claro, Mohawk respondeu, então, cerca de 300 dias atrás. Espere, são 300. De qualquer forma, estávamos jogando um jogo em um café cápsula em Paris. Eles estavam jogando Grand Theft Auto XS em Capsule de Mars quando de repente receberam uma mensagem do sistema dizendo: você foi desconectado do jogo. Eles imediatamente perderam a consciência e, quando abriram os olhos novamente, estavam aqui, a Coreia nos anos 2000. Eles logo descobriram que um recurso semelhante a um jogo, chamado privilégio, existia neste mundo. No entanto, os privilégios dos usuários dependiam apenas do gênero de seus jogos básicos. E a base deles era GTA, o pior jogo possível de todos. Os privilégios dos usuários baseados em GTA são roubar, assaltar, coisas desse tipo. A razão pela qual perseguimos aquele sedã era para roubá-los. Os dois amigos foram honestos. Eu vejo. Então essa é a nossa história. É. Quais são suas bases? Shag perguntou. Nós somos. Depois de um momento de hesitação, balancei a cabeça. Mohawk acabou de me dizer que seu jogo base havia reduzido suas habilidades físicas e lhe deu certos talentos chamados privilégios. Mas não havia nada diferente na maneira como Cheok Jun-jeong se moveu meia hora atrás. Ele estava um pouco mais lento do que o normal, mas não mais fraco. Acho que não temos uma base. Não estávamos jogando nenhum jogo na época, então nossa base deve ser realidade, por assim dizer. Em outras palavras, viemos a este mundo sem quaisquer limitações e com plena força física dentro dos limites da cápsula. Uau! Mas o fato de novos jogadores estarem chegando deve significar que este é um jogo real que está sendo hospedado em algum lugar. Não, você provavelmente está errado sobre isso. Eu balancei minha cabeça. Foi também por minha causa que cada usuário teve um horário diferente de chegada. Quando conectei o pendrive na cápsula, meu estigma deve ter se espalhado de mim. Então, aqueles que estavam ao meu redor chegaram em um período de tempo semelhante ao meu. E aqueles que estavam longe de mim provavelmente viajaram mais no tempo. Cheok Jun-jeong foi uma exceção porque ele era um membro do meu grupo. Mas eu não podia contar tudo isso a eles, então decidi mudar de assunto. Então, deve haver muitos usuários aqui, então. Mohawk comentou, não. A área jogável cobre metade da península coreana, mas o número de usuários é de apenas cerca de 1000 milímetros. E existem diferentes facções. Desta vez, Shag respondeu, existem, mas apenas alguns são dignos de nota. Há a União dos Gladiadores, composta por jogadores de Gladiador do Século, e a União da Igreja, composta por jogadores de Batalha Mágica Sagrada. Mas o mais forte é Silver Flash. Flash prateado. Sim, ele é aterrorizante. Ninguém sabe qual jogo é a base dele. Ele usa fio de prata como sua arma principal e esse fio de prata. Eu fiz uma careta, e também Cheok Jun-jeong ao meu lado. Sim, é um fio feito de aço, Shag confirmou. Cheok Jun-jeong e eu nos entreolhamos e logo começamos a sorrir. O que ele está fazendo aqui? Eu me pergunto. Eu me estiquei com um grunhido. O surgimento inesperado de um aliado, embora não exatamente confiável, me fez sentir mais confortável do que antes. De qualquer forma, é o nosso primeiro dia aqui, continuei com um suspiro, então vamos limpar este lugar. Embora o prédio estivesse uma bagunça, eu acreditava que 1 hora seria suficiente para limparmos este lugar. Naquele momento, Cheok Jun-jeong virou seu olhar para o meu braço direito e perguntou, você pode fazer isso com apenas um braço? Um é mais do que suficiente. E nós não vamos fazer nada sobre você. A voz de Cheok Jun-jeong estava cheia de preocupação e simpatia. Com um sorriso amargo, levantei uma vassoura e uma pá de lixo. Não temos escolha, pelo menos por enquanto. Seremos muito gentis com ela quando voltarmos.
Passamos as 2 horas seguintes limpando o escritório. Foi definitivamente difícil não poder usar um braço, mas graças à ajuda de nossos amigos, terminamos rapidamente. Eu aprecio sua ajuda. Sem problemas. E como dissemos, você pode conversar confortavelmente ao nosso redor. Enquanto isso, Shag e Mohawk se tornaram nossos leais apoiadores. Eles pareciam ter percebido instintivamente, ou através de Sheok e Junjeong, que suas chances de sobrevivência seriam melhores conosco. Então, você poderia ir lá fora e pegar algo para comermos? Talvez uma panela e um queimador também. Estou com um pouco de fome. É claro. Nós estamos nisso. Simples assim, os dois amigos foram embora, e eu olhei pela janela. Já era hora do jantar, e o brilho ardente do pôr do sol entrava pela janela. Foi então que Sheok Junjeong perguntou: então, você sabe como sair daqui? Eu balancei a cabeça com um sorriso e disse: sim. Com. É simples. A maneira de sair era surpreendentemente simples. No momento em que fui arrastado para o mundo virtual, o coautor me enviou uma mensagem. Só descobri um pouco tarde porque estava inconsciente quando o recebi pela primeira vez. Segundo o coautor, esta é uma mensagem do coautor para você, que suponho que ficará muito confuso. Este é um arco lateral, uma fase em que olhamos mais de perto o passado de Boss, portanto, o recurso de Logoth será restabelecido assim que você observar pelo menos um dos eventos que hoje o que preparou para você. Tente o seu melhor para testemunhar os eventos. E o primeiro evento aconteceria hoje. Eu li a mensagem de hoje que acabei de receber. Igual mensagem de hoje igual. Esta noite, às 21 horas, localize os pais da garota. Igual depois de testemunharmos o relacionamento entre Yeonjun e Boss, poderemos retornar ao mundo exterior. O evento que Yeonjun que quer que eu veja, uma vez que eu testemunhe, este mundo deixará de existir. Claro, havia a possibilidade de que algo pudesse dar errado se os usuários interviessem, mas isso era improvável. Eu até tinha Sheok Junjeong ao meu lado, afinal. O relacionamento deles? Sim. São 5 horas agora, então vamos ter que esperar mais 4 horas. Sim. Sheok Junjeong assentiu com indiferença e caiu no chão ao meu lado. Krong, até o simples ato de sentar era barulhento para um gigante como ele. Desprezados no chão juntos, olhamos para o pôr do sol do lado de fora da janela. Logo Mohawk e Shag voltaram com comida e um queimador. Mais tarde naquele dia, estávamos perseguindo os pais de Boss como nos foi dito por Yeonjun-hyuk. O sedã caro deles atravessou suavemente a estrada e nós corremos atrás dele. Mohawk e Shag estavam nos seguindo em uma motocicleta. Olha, eles estão parando. 1 hora voou. Os pais de Boss chegaram a um prédio em Seul. Eles dirigiram até o estacionamento subterrâneo, e Sheok Junjeong franziu a testa. Precisamos segui-los até lá? Não, não vamos correr o risco e observá-los daqui. Mas eu não posso vê-los daqui. Eu posso. De que adianta isso para mim? Eu acalmei Sheok Junjeong e abri bem os olhos. Master Sharpshooter parecia funcionar neste mundo, e eu podia ver através das paredes do prédio. Os pais de Boss estacionaram o carro e pegaram o elevador até o último andar. Ding! A porta do elevador se abriu e havia um homem de roupão na cobertura onde eles chegaram. Eu reconheci esse homem imediatamente. Eu o tinha visto muitas vezes antes. Era Yeonjun. Os pais de Boss abordaram Yeonjun com um grande sorriso. Estamos de volta, ancião. Eles se curvaram para Yeonjun, chamando-o de ancião. Mas no momento seguinte, Yeonjun, sem sequer uma simples saudação, disse algo muito cruel para eles. Os pais congelaram em choque. Mas eles logo recuperaram a compostura e assentiram, como se já o tivessem ouvido dizer isso antes, como se estivessem se preparando para esse dia chegar. Eu cerrei meus punhos. E meus dentes. Meu coração começou a acelerar. Logo, recebi outra mensagem. Igual mensagem de hoje igual. No início, os pais da menina eram devotos fiéis e filantropos benevolentes. Eles tentaram entender os poderes sombrios de sua filha, mas Se Yeonjun fez uma lavagem cerebral neles. Suas mentiras e esquemas levaram o casal a acreditar que os poderes da filha eram, na verdade, uma maldição. Ele arruinou a família dela, e hoje, Yeonjun ordenou que o casal matasse sua filha. Yeonjun percebeu o enorme potencial da garota e planejou tudo isso apenas para ganhar sua confiança.
O casal agora tentará matar sua filha conforme as instruções, e em breve você testemunhará as consequências de suas ações. Agora, por favor, assista até o final. Nada é impossível. Yoo Jin-hyuk, investigador igual. Uma história cruel como essa não estava no meu cenário original. Vamos nos livrar dela hoje. O casal respondeu, e eu engoli um suspiro. A respiração viajou pela minha garganta e se misturou com raiva. Desarrumei meu cabelo com as mãos trêmulas. Seok Jun-jeong. O que? Seok Jun-jeong respondeu indiferente. Com os olhos ainda fixos no prédio, anunciei, parece que teremos que matar alguém. Enquanto isso, os pais de Boss foram até o estacionamento e entraram no carro. E Yeon-jun apenas disse a eles, é hora de matar aquela criança. Eles agora voltariam para sua filha para cumprir suas ordens. Você vai me ajudar? Claro, por que não? Seok Jun-jeong assentiu casualmente. Sério? Sério. Você sempre esteve certo. Eu acredito em você. Nesse momento, vi o sedã do casal sair do prédio. Vamos segui-los. Ok, colocamos nossos capuzes e corremos atrás do carro. Wrong. O carro se movia com o rugido do motor. Corremos atrás dele. E, clac! Um fio prateado se estendia do lado direito da estrada e se enrolava ao redor do sedã. Foi repentino. Paramos surpresos. Krong. O fio esmagou o carro e o jogou contra o chão. Quang. O veículo, jogado de cabeça para baixo no chão, explodiu. Após o devastador acidente de carro, o silêncio encheu o ar. Eu poderia ter pensado que isso era o que realmente aconteceu no passado, se não fosse pelo que aconteceu em seguida. De repente, um homem caiu do céu. O que? O que ele está fazendo? Seok Jun-jeong riu em descrença. Assento de prata da trupe camaleão, Kaita pousou graciosamente no carro destruído. Com um sorriso, ele retirou seu fio. Então ele se inclinou no banco do carro e começou a sussurrar. Oi. Foi então que o grito estrondoso de Seok Jun-jeong soou. Assustado, Kaita se virou para nós e arregalou os olhos. Atordoado, ele murmurou, Seok Jun-jeong, você também, Black? Porque ele me chamou de Black, eu sabia que esse Kaita era der atual. Sim, sou eu. O que você está fazendo aqui? No entanto, quando Seok Jun-jeong se aproximou de Kaita, Kwaang, uma explosão de poder mágico ocorreu no prédio de Yeon-jun, do qual acabamos de sair. Este poder mágico não era puro, mas composto de múltiplos poderes mágicos. A explosão repentina fez com que Seok Jun-jeong e eu olhássemos para trás surpresos. O extra da novela capítulo 314. Realidade virtual contendo a verdade. 5. Após 3 anos de pesquisas rigorosas, Kaita descobriu o caminho para escapar dessa realidade virtual que era a reprodução perfeita do passado da Coreia. A solução era complicada, mas simples. Ele teve que destruir o núcleo que era o centro deste mundo. O núcleo pode ser uma pessoa, um local ou um objeto, mas Kaita sabia que era uma pessoa graças ao seu jogo base, Isekai Dating Simulator. O privilégio de Kaita eram olhos que podiam identificar a importância e o nível de dificuldade das pessoas deste mundo. Como seu jogo base foi ambientado em um mundo Isekai, sua habilidade física inicial também era melhor do que a maioria das pessoas. De qualquer forma, usando seu privilégio, Kaita encontrou alguém que ele achava que poderia ser o centro deste mundo. Sua importância era incalculável, e seu nível de dificuldade era quase impossível. Toda sua existência estava gritando que ele era o núcleo. Mas ele era alguém que Kaita conhecia na era atual, alguém com quem ele viveu por um longo tempo, alguém que Kaita considerava seu salvador, Yeon-jun. Kaita hesitou. Mesmo no mundo virtual, ele não conseguia matar seu próprio salvador. Outra razão para sua hesitação era que Yeon-jun era forte demais para Kaita lidar sozinho. Então, ele decidiu assistir Yeon-jun de longe enquanto treinava diligentemente seus poderes. No entanto, à medida que a observação se prolongava, Kaita percebeu que Yeon-jun não era a pessoa que Kaita pensava que era. Ele começou a se sentir traído. A trupe camaleão também existia neste mundo. Eles eram um grupo de criminosos cruéis que usavam a violência para colocar as mãos no que queriam. E a crueldade deles estava dentro do domínio da compreensão de Kaita. Ele também cresceu cercado de sangue, violência e morte. Mas o que Kaita não conseguia entender era a forma como Yeon-jun tratava Boss.
E Yeonjun destruiu a família de Boss só porque ele a queria para si. Ele procurou controlar a vida de Boss. Ver Yeonjun realizar um esquema tão aterrorizante e hediondo como se não fosse nada fez Kaita se perguntar se Boss realmente era sua única vítima. Ele sempre pensou que seu encontro com Yeonjun era o destino. Mas talvez, o encontro deles também tivesse sido combinado. Kaita lembrou quando tinha 11 anos. Alguém injetou com força uma droga em suas veias. Ele ainda se lembrava da adrenalina que sentia enquanto estava chapado e matando pessoas. Sua vida mudou naquele dia. Isso foi realmente apenas uma questão de sorte. Kaito ponderou por 3 anos. Talvez este mundo tenha sido fabricado. Ele passou muitas noites se perguntando se tudo isso era apenas parte de um esquema projetado para colocá-lo contra Yeonjun. Mas no final, a verdade ficou clara, e Kaita decidiu matar Yeonjun e escapar deste mundo. Felizmente, enquanto se preparava para atacar Yeonjun, ele ganhou vários aliados confiáveis, Kim-Soo, Yoon Seung-ga e outros heróis. Por 2 meses Kaita os ajudou a recuperar sua força original. Os heróis cooperaram de bom grado com Kaita, pois esperavam escapar desse mundo falso também. E hoje era o dia em que eles realizariam o plano. Kwaang. Uma explosão de poder mágico irrompeu no prédio que Yeonjun acabou de sair. Este poder mágico não era puro, mas composto de múltiplos poderes mágicos, e Cheok e Jun-jeong olhamos para trás surpresos. Algumas pessoas estavam subindo o prédio em direção ao último andar onde Yeonjun estava localizado. Reconheci os alpinistas imediatamente. Kim-Soo, Yoon Seung-ga, Shai Na-eun, Shin Jong-ak. Eu conhecia todos eles. Cheok Jun-jeong os observou por um tempo antes de voltar seu olhar para Kaita. Oi, o que diabos você está fazendo? Finalmente tendo recuperado sua compostura, Kaita respondeu com um suspiro. Você não pode dizer? Estou tentando voltar ao mundo real. Mas por que você teve que ir e destruir aquele prédio? Deixei-os conversar e corri em direção ao carro. Eu empurrei minha cabeça para dentro do carro, mas ninguém estava lá. Os pais de Boss já se transformaram em fragmentos digitais e desapareceram para sempre. Por que tinha que ser hoje? Eu baguncei meu cabelo e olhei para Kaita. Claro, eu já tinha uma boa ideia de como essa história terminaria. O casal estava planejando matar sua filha, mas a menina sobreviveria e se tornaria a Boss. Talvez tenha sido melhor que eu não vi isso. Kaita disse, mesmo em um mundo falso, algumas coisas não podem ser perdoadas. Sua voz soou surpreendentemente digna, e percebi que Kaita de alguma forma descobriu a verdade sobre Yeonjun. Olhei para Kaita. Kaita também olhou para mim e assentiu. Foi uma conversa silenciosa, da qual Cheok Jun-jeong não fazia parte. Coçando a nuca, perguntei, há quanto tempo você está aqui, Kaita? Não sei. 3 anos? 4 anos? Apontei para a cobertura. Que tal eles? 2 meses. Kwaang. O poder mágico explodiu mais uma vez. Você acha que 2 meses de treinamento são suficientes? Ouvi dizer que há algo chamado privilégio neste mundo. Eu perguntei preocupado. Kaita, no entanto, comentou com um sorriso confiante, não os subestime. Foi então. Clão. Uma espada gigante perfurou o teto da cobertura. A espada era tão grande que parecia capaz de dividir o céu em 2. Era a espada longa de Shai Na-eun, envolta em poder mágico. Todos os 6 são muito fortes. Desta vez, o poder mágico dourado brilhou à distância. Era o ki de espada reforçado de Kim-Soo. Seu ki de espada reforçado viajou para frente, cortando toda a luz na área, envolvendo assim o mundo em completa escuridão por um momento. Podemos estar dentro da realidade virtual, mas nossa base real é nosso próprio corpo, comentou Kaita. Foi então que as chamas negras de Shin Jong-ak subiram no ar. Kim-Soo corta tudo, mas Shin Jong-ak destrói e queima. O fogo engolfou o prédio, engolindo-o como um todo. Foi uma cena aterrorizante. 2 meses. Eles levaram apenas 2 meses para conseguir isso quando levei mais de 1 ano para recuperar minha força original. Clão. Desta vez, um relâmpago claro desabrochou como uma flor. Foram as flores brancas de um Seong-ga, uma técnica graciosa que ela usou para incapacitar seus oponentes. Shin Jong-ak, Shai Na-eun, Yoon Seong-ga, Kim-Soo. Esses 4 estavam entre os personagens mais fortes deste romance.
Talvez até Yeonjun não fosse capaz de durar muito contra todos os 4. Incrível. Não parecia que eles precisavam de ajuda. Fiquei no lugar e os observei se mover. Foi então. Igual alerta do sistema igual. A execução de um evento foi interrompida. Ocorreu um erro. Vamos testar o sistema para identificar e corrigir o problema. Se nenhuma solução for encontrada, sua sessão será encerrada à força. Executando diagnóstico. Vários alertas do sistema apareceram. Young News. O que aconteceu aqui? O ar está descendo, está descendo. Mohawk e Chave finalmente chegaram ao local. Eles tremeram de medo com o choque do poder mágico que se desenrolava diante de seus olhos. Já passava da meia-noite e o céu noturno estava tingido de azul profundo. Mohawk, Shari, Sheok e Junjeong e eu voltamos ao nosso escritório. Enviei Kaita de volta para Kinsu e os outros, esperando que ele pudesse servir como mensageiro entre nós quando necessário. Vocês não estão com fome? Vamos comer. Comecei a cozinhar com um braço usando os ingredientes que Mohawk e Shari trouxeram anteriormente. Cortei os ingredientes em pedaços pequenos com uma faca, joguei-os em uma panela com um pouco de tempero e comecei a mexer. Enquanto isso, Sheok e Junjeong reuniu Shag e Mohawk. Alguém está te incomodando. Perdão. Você acabou de me dizer se alguém está incomodando você. Eu vou esmagá-los por você. Ah, obrigado. PZZZT, mesmo com apenas um braço, levei apenas 10 minutos para cozinhar. Está tudo feito. Vamos comer. Oh, obrigada. Uau, olhe para tudo isso. Depois de preparar bife, carne de porco refogada e outras iguarias, encostei-me no batente da janela. Olhando para a lua no céu, meus pensamentos se voltaram para Yeonjun. Hoje, Kinsu e os outros mataram Yeonjun. Sua morte foi muito insípida para o notório fundador da trupe Camaleão. Ou não. As forças combinadas de Shai-1, Kinsu, Shin Jong-gak e Yoon Seung-ga. Apenas Orden e Shai Juoshu poderiam combatê-los. A morte de Yeonjun, no entanto, foi apenas fictícia. Ele ainda estava vivo no mundo exterior, tramando como uma cobra ao lado de Boz. Boz ainda não sabia que foi ele quem arruinou sua vida. Keone. De repente, ouvi um som vindo de baixo. Keone. Alguém estava farejando. Olhei para baixo e congelei. Havia uma garotinha. Ela estava desalinhada e magra como se não comesse há muito tempo. Talvez ela estivesse procurando por seus pais que nunca mais voltariam para casa. Ela veio de tão longe só para encontrar seus pais? Olhei para a garota e suspirei. Este mundo era fictício. Nada que eu faça que importaria no futuro. Mas em minhas mãos havia um prato de restos de comida, e eu pulei para o chão abaixo. Olá, eu falei com cuidado. A garota se encolheu e deu um passo para trás. O poder da magia negra começou a surgir da garota. Era um poder poderoso, mas perigoso, que ela ainda não podia controlar. Está bem. Isto é para você comer. Eu queria acalmá-la, mas quanto mais eu falava, mais ela se afastava de mim. Yeong Boz era diferente do adulto Boz que sempre foi tão cheio de confiança. Se eu chegasse mais perto, a garota fugiria e nunca mais voltaria. E assim, coloquei o prato no chão e deixei um bilhete ao lado que dizia: volte a qualquer momento se estiver com fome. Depois voltei ao escritório. Mohawk e Shag me viram e gritaram bem alto. Uau, essas coisas são incríveis, chefe. Uau. Nós te amamos, chefe. Eles estavam me chamando de chefe agora. Sorri para eles, depois me encostei na janela e olhei para baixo. Keung. Ibyu estava cheirando a comida no prato. Eu sabia que aquele cheiro era muito difícil de resistir. Keung. Gole. Ela continuou a cheirar por um tempo, então deu uma rápida olhada ao redor e pegou a comida do prato. Não. A maneira como ela se escondeu atrás dos arbustos e encheu o rosto a fez parecer um pequeno animal ao invés de um humano. Foi de partir o coração vê-la assim. A extensão da dor era estranhamente enorme. Meu coração doeu por ela. Era a simpatia que eu estava sentindo. A simpatia deveria ser tão palpitante. De repente eu queria ver Boz. Os 6 anos que passei com ela estavam agora se sobrepondo com a garotinha diante dos meus olhos. Soltei um suspiro. Então uma risada. Se esse sentimento era realmente o que eu acho que era, então o que eu deveria fazer de agora em diante?
Nada era mais estranho do que se apaixonar por um personagem que eu criei, cansativo. De repente, ouvi um som de notificação. Igual alerta do sistema igual. Não foi possível resolver o erro. O recurso de retrocesso foi desativado devido a um motivo desconhecido. O evento interrompido será reproduzido como um vídeo. Recurso de logout foi restabelecido. Uma tela de holograma retangular apareceu diante de mim. Nele, os eventos do passado original estavam jogando. Quack. Os pais que tiveram que matar seu filho. A criança que não teve escolha a não ser matar seus próprios pais para sobreviver. Gritos dolorosos e o som de sangue jorrando soaram. Cerrei os dentes enquanto observava o passado de Boss. Foi muito mais horrível do que eu imaginava. Eu tentei o meu melhor para suprimir minha raiva. Foi então que senti um certo olhar. Olhei para baixo e descobri Bill olhando para mim. Ela segurava um prato vazio em suas mãos. Parecia que ela queria devolvê-lo para mim. Eu sorri e sussurrei: diga-me se você ainda está com fome. Eu vou te dar mais. Porém, naquele momento, Bill tremeu, colocou o prato no chão e começou a fugir de mim. Eu a observei ir, então verifiquei o sistema. 247 horas e 30 minutos restantes até o logout. 247 horas e 30 minutos. Isso foi cerca de 10 dias. Nos próximos 10 dias, Bill voltaria para mim de novo e de novo. Ela nunca esqueceria o sabor da minha comida. Ela é bonita. Claramente cheia. Ela até arrotou enquanto corria. Com um sorriso, observei o pequeno chefe desaparecer em pequenos passos. Enquanto isso, no esconderijo de Kaita, uma luxuosa mansão em algum lugar de Seul. Toque, toque, toque. Ele é tão fofo como uma criança pode ser tão bonita. Depois de completar a missão com sucesso, Shai Na-yun estava no computador, trocando mensagens privadas com um blogueiro, Bellflower. Obrigado, como sempre. A troca deles já durava 2 meses. Foi uma conversa entre Shai Na-yun e sua mãe, Bellflower. Posso dizer que ele será um grande herói no futuro. Beija-flor. Ah! Como você sabia que meu filho tem um dom? Eu posso dizer pelo rosto dele. Ele simplesmente parece especial, tio. Bellflower. Uau! Interessante. Eu realmente espero que ele se torne um grande herói como você disse. Os olhos de Shai Na-yun estavam se enchendo de lágrimas enquanto ela digitava. Então Genuon vai para a Agente Military Academy em breve. Bellflower. Não. Ele é talentoso, mas eu quero que ele frequente uma escola regular até que ele tenha pelo menos 11 anos. Entendo. Shai Na-yun parou seus dedos. Infelizmente, Shai Na-yun ainda não existia neste mundo. Com um pequeno suspiro, ela voltou a digitar. Oh, espero não estar sendo rude, mas você planeja ter outro bebê, Bellflower? Claro, eu já pensei em um nome. Seu coração afundou imediatamente. Shai Na-yun forçou suas mãos a pararem de tremer e continuou a digitar. Você quer que o bebê seja uma menina ou um menino? Bellflower, HMM. Eu não sei. Eu vou amá-los da mesma forma, não importa o que, Bellflower, mas por alguma razão, continuo pensando que vai ser uma menina. É estranho, eu nem estou grávida ainda, tio. Shai Na-yun deu um suspiro de alívio. Então, sua mãe não ficou desapontada por ela ser uma menina, então. Você pensou no nome dela. Naquele momento, alguém colocou a mão no ombro de Shai Na-yun. Surpresa, Shai Na-yun levantou a cabeça. Shin Jong-ak estava olhando para ela com um olhar preocupado. Você tem certeza que não quer ir visitá-la? Com um pequeno sorriso, Shai Na-yun balançou a cabeça. Não. Isto é suficiente. Em algum lugar neste mundo, sua mãe estava viva, tão bonita e gentil quanto no mundo real. Mas porque ela não sabia o que dizer para sua mãe, e porque apenas observá-la de longe poderia fazê-la desmoronar, Shai Na-yun decidiu se contentar com bate-papo online. E você? Você não tem ninguém que você queira ver? Eu não. PF. Mentiroso é verdade. Algo como a realidade virtual não pode criar a pessoa que admiro. Seu tom sou sincero. Assim como ele disse, Shin Myung-shu não existia neste mundo. Ele não era alguém que um mero mundo virtual pudesse replicar. Sim. Shai Na-yun assentiu. Nesse momento, ela recebeu uma resposta de Bellflower. Bellflower, nome. HMM. Eu tenho um nome para uma garota. Mas eu me pergunto se está tudo bem eu te dizer isso. Oh, você não precisa se estiver desconfortável, Bellflower. Não,
Está tudo bem. Eu vou te dizer por que você é especial, Jajangirlin. Se eu tiver uma menina. Shanayan engoliu sua saliva. A tela do computador brilhava em azul. A tensão pesada encheu a atmosfera. É cansativo, com um som alegre. A resposta de Bellflower veio, e os lábios de Shin Jong-gak se curvaram em um sorriso suave enquanto ele lia a mensagem. Bellflower, Nayan, Bellflower, significa verdadeira beleza. Não é bonito. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. Votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.